Fala pessoal, beleza? Vou começar aqui o fechamento de mercado. Mini índice dia 27/3. O que o índice fez hoje, né? O índice estava numa lateralidade assim, né? Final do pregão de ontem. Daí abriu com essa falha de rompimento aqui, né? Essa barra rompendo e falhando de romper. Vou falar de romper a máxima dessa inflexiva. Vou marcar aqui, falha de rompendo a máxima dessa inflexiva aqui. E faz uma correçãozinha profunda em relação a essa puxada de alta aqui, essa perna. E dá um sinalzinho de compra aqui, né? O preço já estava respeitando a média desde aqui, né? Formando aqui no micro um cenário de canal lento de alta, que virou macro quando essa barra fecha acima desse ponto aqui, né? Que daí vira um sinal macro, um cenário de ciclo macro de canal lento de alta. Então, aqui, aí quando ele vira o canal lento de alta, seria os alvos aqui, né, dessa lateralidade. Deixar marcado aqui. Tem a projeção dessa lateralidade aqui, né? Fazer 1 para 1. Tem primeiro alvo, pegou aqui, né? Pegou aqui. E 100% dela, que é 1 para 1, que pegou aqui nessa barra, né? Deixar marcado aqui, então, os dois alvos dessa lateralidade aqui. E o primeiro alvo que pegou também, primeiro alvo que foi pego aqui. Ok. Então, dois alvos dessa lateralidade aqui, deixei marcado. Então, o índice aqui, quando rompe nessa barra aqui, após rompe essa inflexiva aqui, falha, corrige profundo e renova de novo a máxima aqui, fechando acima, já transiciona para o ciclo aqui de canal amplo, canal lento de alta, que acelera aqui e pega o primeiro alvo dessa lateralidade aqui. Essa lateralidade que estava. Daí, após atingir esse alvo, ele faz uma correção profunda aqui, mas tão profunda a ponto de vir testar essa inflexiva aqui e lateralizar novamente o preço, né? Assim, daí. Deixa eu marcar aqui, ó. Ele lateraliza quando testa a mínima dessa inflexiva aqui. Daí lateraliza assim o preço. A lateralidade é essa, né? Que daí sobe em uma, o back, duas pernas, né? E vai buscar aqui o 100% dessa lateralidade anterior aqui, né? Que estava um pouco mais acima aqui. Daí mensura esses dois alvos dessa lateralidade aqui, né? Aqui, primeiro aqui, né? E depois nem chega a virar um canal, manter o ciclo de canal lento, né? Ele chega a fazer uma correção tão profunda a ponto de vir testar essa inflexiva que lateraliza, mas dentro da lateralidade ele vem buscar o alvo aqui mesmo, mantendo o lateral e só expandindo um pouco a lateralidade, né? Que quando testou estava assim, né? Daí falhou de romper, aumentou para cá, para esse tamanho aqui. E estava aqui, né? E quando ele falha de romper e atinge esse alvo aqui, ele já, falhando de romper, já expande a lateralidade para algo assim, né? Desse tamanho. Ficando do tamanho dessa lateralidade aqui, maior, né? E não mais dessa daqui menorzinha, né? Então expandiu a lateralidade, falha de romper, vindo em duas pernas, né? Deixa eu aqui, vindo em duas pernas aqui, fez uma correçãozinha implícita aqui, né? Mas poderia considerar aqui 3 puxadas de alta, falhando de romper, né? 3 puxadas de alta, uma lateralidade, o edge,
alto na lateralidade, uma boa barra de sinal aqui para vender, poderia vender ela com stop acima, buscar o gap magnético como alvo ou a mínima aqui da lateralidade. Quem buscou o alvo como o gap aqui magnético ficou aberto, pegou o alvo, e quem buscou a mínima da lateralidade, após ela falhar aqui de romper e fazer um fundo duplo aqui, micro fundo duplo aqui assim, com uma mínima um pouco mais alta, né? Teria que sair aqui nesse trade, né? Porque ele falhou de continuar, né? Formou um padrãozinho de reversão aqui, daí ele já subiu aqui em primeira, pullback, segunda subdividida e terceira perna também aqui, fazendo um micro topo duplo aqui, dando mais um sinal de venda. Então, esse sinal de venda você poderia buscar 1 para 1 ou 2 para 1 dessa barra, né? Se der dentro da sua entrada, se ela der dentro ainda da lateralidade. Vamos ver aqui. 1 para 1, acho que 2 para 1 ainda dava dentro. Aqui, 2 para 1 dava dentro da lateralidade. Ainda dava dentro da lateralidade, que a lateralidade estava até essa mínima aqui, né? Eu poderia pegar desses dois alvos. O 1 para 1 não pegou também, não pegou nem 1 para 1 essa entrada. Mas aqui, um ponto importante a se observar é que o preço ele começou a comprimir, né? Ele fez essa perna aqui de alta, né? E após fazer essa perna de alta, o preço fez essa de baixa, ficando dentro dessa de alta, né? Essa de baixa aqui, dentro dessa de alta. Depois fez essa perna de alta, ficando dentro dessa aqui, essa de baixa. Aqui ele formou um triângulo, né? Fez as máximas mais baixas, aqui, deixa eu colocar nessa cor aqui, fez máximas mais baixas e mínimas mais altas, comprimindo o preço, formando um triângulo aqui, né? Padrão seria um triângulo de baixo, um triângulo aqui, né? Que é a compressão, que o preço foi comprimindo. E quando o preço vai comprimindo aqui, melhor não fazer nada, né? Porque ele tende a falhar aqui, ó. No meio aqui o preço só comprime, né? Não chega nem renovar as mínimas nem máximas, só vai comprimindo. A partir do momento que você percebe que ele começou a fazer aqui assim, ó, começou a fazer, fez uma perna de alta, essa a segunda perna aqui, não renovou essa mínima, ela tenta subir, não consegue renovar a máxima, você tem que prestar atenção e ver que o preço está comprimindo, né? Ele comprimiu bastante aqui. A partir do momento que ele comprime, tem uma base, né? Que seria essa base aqui, ó. Fez essa base aqui, teve a base, né? E daí fez dentro dessa base uma perna, 2, 3, 4, você já considera o triângulo, e quando ele romper, você tem que aguardar um reteste para fazer uma entrada. O triângulo aqui, eu vou fazer uma aula sobre o triângulo certinho para explicar melhor, né? Aqui vai ser bom esse dia para explicar também. Ele tem que o triângulo exige reteste após seu rompimento, né? Porque o preço ele comprimiu, então dependendo do lado que ele romper, que nem aqui rompeu, para o lado dos compradores. Então os compradores vão realizar após esse rompimento, porque estavam comprimindo o preço, e buscar comprar um ponto melhor, né? Aqui eles chegaram a testar até 50% aqui desse triângulo, né? Se ele testa uma minoritária, se tivesse testado essa minoritária aqui, o triângulo já perderia a premissa e teria virado uma lateralidade comum. O triângulo é um tipo de lateralidade também.
vou deixar em observação, né? Que triângulo é um tipo de lateralidade. O triângulo é a lateralidade que comprime o preço, que nem você viu aqui, aconteceu hoje. E não tem nada para você fazer aqui dentro dele, depois você observa que o preço está comprimindo. O melhor é você esperar ocorrer o rompimento do triângulo e esperar um reteste. E você tem que observar o que? Quando ele rompe, aqui, ele rompeu esse triângulo, vou deixar marcado. Rompeu o triângulo aqui. Quando ele rompe, a pressão que ele rompe tem que ser boa, né? Aqui ele rompeu uma pressão boa e o reteste tem que vir demonstrando fraqueza. E aqui esse reteste demonstrou fraqueza. Aqui ele, ó, para tentar reverter essa perna que não conseguiu. Aqui, ó, faltou pouco, quase reverteu, mas não conseguiu. Se tivesse testado essa minoritária aqui, aí o triângulo perderia a premissa. Daí teria que operar como uma lateralidade comum. Mas como o triângulo ele não testou aqui essa mínima, então ele ainda está com a premissa de triângulo e você pode ainda mensurar essa base aqui dele como alvo para cima. Essa base aqui é o alvo desse triângulo para cima, porque rompeu o triângulo para cima. Os compradores romperam esse triângulo. Então, os compradores têm como alvo a projeção desse movimento aqui, da base do triângulo. Então, aqui, como eu estava falando, quando os compradores rompem esse triângulo aqui, eles rompem uma pressão boa. Fez uma perna rompendo. E a partir que começa a fazer a correção para fazer o reteste desse triângulo, você vê a pressão que ele faz aqui, ó, ele corrige em uma. Deixa eu pegar em vermelho aqui. Ele faz correção em uma, pullback, duas, pullback, 3 pernas. Chega a corrigir em 3 pernas. Então, isso aqui, como eu comento nos fechamentos aí nos vídeos, você percebe que os compradores estão mais fortes, porque os compradores fizeram uma perna e os vendedores, para tentar reverter essa perninha aqui de compra, eles precisaram fazer 3 pernas. Então, aqui teve fraqueza do lado oposto. E aqui formou até uma wedge, né? Fez 3 puxadas e deu um sinal aqui também. Aqui seria uma boa entrada também a favor do reteste do triângulo. Com o stop abaixo, entrada aqui e o alvo poderia levar com o mensurado do triângulo, que seria, deixa eu ficar aqui para vocês, o mensurado desse triângulo é o 1 para 1 dele, tá lá para cima. Amanhã pode abrir mensurando ele, né? Deixar marcado aqui. Aqui. Mensurado do triângulo tá ali, deixei marcado. O triângulo se mensura 1 para 1. Então aqui ele iniciou o processo de reteste, né, do triângulo. Eu demonstrei aqui para vocês. E reteste, né? Não testou essa mínima aqui, então não perdeu a premissa. Então a partir daqui ele pode mensurar esse movimento, essa base do triângulo aqui, né? Então amanhã o que nós temos que ficar espertos, né? Se o preço falhar de romper aqui, né? Se ele falhar de romper essa inflexiva aqui e formar algum padrão de reversão, o triângulo também pode perder a premissa. Então temos que ver como ele vai romper esse ponto de inflexão aqui. Se ele vai romper com pressão, se vai continuar dando, se vai romper, vai ter boas continuidades, para daí sim você conseguir buscar o alvo aqui da projeção do triângulo. Se ele chegar aqui nessas inflexivas aqui, falhar de romper e formar um padrãozinho de reversão, um topo duplo aqui, se for em 3 pernas aqui, uma, duas, formar uma terceira perna, dá uma boa barra de sinal, daí dá uma boa barra de sinal a favor da falha aqui de rompimento, daí o trade também perde a premissa, né? Daí ele pode reverter aqui e virar uma lateralidade comum e ficar trabalhando aqui dentro dessa lateralidade aqui maior.
Então, no dia de hoje, o índice não teve muito o que fazer, né? Porque o preço começou a comprimir aqui, e daí não tinha nada mais de bom, ficou um bom período aqui. Só no finalzinho do dia aqui que deu também mais um trade, né? Que seria esse aqui, comprar ele com stop abaixo para buscar o alvo da projeção do triângulo que está mais acima aqui. Mas teria que ficar esperto também para como ele se comportaria nas inflexivas aqui, né? Se falharia de romper. Teve esse trade aqui também, né? Poderia vender abaixo dela, vender a mercado com stop acima. Quem levou aqui, sell no take. Quem não levou, queria levar para mínima da lateralidade. Teria que sair aqui no microfundo duplo. E foi só esses os três que teve por dia, né? O dia ficou lateral, né? Estava num cenário de lateralidade, aqui assim, que depois migrou, falhou de romper aqui, né? Teve essa falha de rompimento aqui, deixa eu marcar ela. Essa falha de rompimento, que daí corrigiu profundo, né? Aqui, e depois renovou essa máxima aqui, virando aqui o canal lento macro de alta, né? Que já estava no micro um comportamento de canal lento, né? Aqui. E quando vem testar essa mínima inflexiva, lateraliza de novo aqui assim, né? Que daí rompe, falha de romper aqui, expande para algo aqui assim, e depois o preço começa a comprimir aqui, né? Ficando dentro dessa perna aqui, né? Ó, dessa perna dele, tenta romper para baixo, não consegue, tenta romper para cima, não consegue, e começa a descer de novo. Então você já identifica que está formando um triângulo. E daí é bom você esperar o triângulo ser rompido e fazer o reteste, né, para operar. E daí ele rompeu aqui, daí demonstrou a fraqueza aqui, vindo em várias pernas, e deu o sinalzinho aqui de entrada para buscar o alvo, mas já estava no final do dia, então seria melhor nem fazer esse trade. Então, esses daí foram os trades do dia, né, que eu acho que considero bons, e os ciclos do dia. Espero que tenham gostado do fechamento. Deixe seu like aí, curta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, que eu vou procurar estar ajudando aí. É isso aí, pessoal. Até mais.